Oi, gente, bom dia, tudo bem? Estou eu atrasada um dia e eu fiquei pensando aqui sobre essas lives para ficar um tempo mais tranquilo, para ficar melhor. Eu vou fazer nas quartas e nos sábados, tá? Porque são dias mais tranquilos para mim. Então vamos lá. Nos sábados vai ser na parte da manhã, pra gente já começar o dia, né, ligados com o céu. Eu tenho alguns compromissos hoje, mas eu tirei esse tempinho, enquanto eu estou finalizando umas coisas aqui em casa, para dividir a palavra com vocês. E acompanhando aí o que nós estamos vendo aí nas redes sociais, né? Essa divulgação aí, né, de rituais e tal. A gente tem que estar firmes na palavra, irmãos. Eu estava refletindo sobre o que está acontecendo aí no mundo, sobre as situações e como a gente deve se posicionar diante de tudo isso. Porque assim, não adianta eu dizer que sirvo a Deus, que sou cristã, que isso e aquilo, e quando tiver esse tipo de coisa eu estar no meio. Lá em Apocalipse 3, no versículo 15 e 16, diz assim: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então, não adianta eu falar uma coisa e fazer outra. Não adianta eu proclamar a voz de Deus, né? Proclamar o reino de Deus e ficar em cima do muro. Porque na hora que a gente sair dessa terra, a gente vai ser morno. E os mornos, Deus vai vomitar. Então não vai entrar no reino dos céus. Então hoje eu tô aqui para te despertar, aproveitar que nós estamos aqui na parte da manhã, acordar, pra gente estar de fato quentes na palavra de Deus. Estarmos dentro da palavra de Deus, porque, irmãos, não é fácil nesse mundo aí, onde o inimigo investe de várias formas para te distrair, para te tirar do caminho, para te afastar de Deus. A gente estar firmes não é fácil, mas é recompensador, porque lá nos céus teremos o nosso galardão. Jesus falava que lá no céu tem muitas moradas e Ele vai preparar a nossa morada lá com Deus. Então, que nós possamos estar firmes, irmãos. Não nos deixemos levar por essas coisas. Não estejamos participando do que não convém. Porque assim, tem muitos ambientes que não convém nós estarmos nele. Porque ali estão sendo adoradas outras situações, outras coisas, né? E nós devemos adorar somente a Deus. Somente a Jesus Cristo, nosso Pai Celestial. Esse último evento que teve aí, né, sobre o show que teve aí, que foi muita gente. Eu tava vendo até um vídeo de uma moça, a Sara Shiva, ela dando entrevista num lugar, ela falou que teve um sonho. E nesse sonho ela via um lugar bem lotado de gente, assim, e o inimigo, né, o nosso inimigo lá, ela falou que via ele bem grande, ele afrontando Deus, falando lá, ó, isso aqui tudo é pra mim, estão me adorando, e tem filhos seus aqui no meio. Então pensa, você sendo um filho de Deus ali no meio e o inimigo usando você pra afrontá-lo, falando que você tá ali adorando ele. Irmãos, é muito forte o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele não se baseia apenas eu tô aqui na minha casa, estou orando e tal. Tem várias vozes, várias coisas ao seu redor tentando te tirar do caminho, tentando te afastar de Deus, tentando te desviar do caminho de Deus e te distrair. Porque hoje a investida do inimigo não é às vezes te tirar da igreja, mas te deixar lá dentro iludido que você está fazendo certo e pronto. E não é isso. Se a gente não incomoda o inimigo de alguma forma, nós estamos do lado dele. Então, entenda essas afrontas do inimigo na sua vida como algo bom.
porque se você tá incomodando é porque você não tá fazendo o que ele quer. Se ele tá te afrontando, se ele tá lutando contra você, é porque você tá no caminho certo. Jesus já falava, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a gente tem que estar nessa linha. Jesus venceu o mundo, Jesus venceu a morte. As chaves do céu e do inferno estão nas mãos dele. Ele sabe, nem Jesus sabe, nem o Filho sabe o dia e a hora que Deus irá voltar para nos buscar. Então que nós estejamos prontos, irmãos. Eu estava lendo 2 versículos que tem a ver com esse assunto. Vamos lá. O chamado de Isaías é uma coisa que eu tô refletindo essa semana inteira. Desde da última live que eu fiz, eu comecei a ler. Eu falei, gente, que forte. O chamado de Isaías, se você for lendo o livro de Isaías, ele tá no meio de um povo que não ouve a palavra de Deus, que desconsidera quem fala, que eles falam que são, que eles ouvem, que eles são, como que é? Que eles, como que fala? Tipo assim, que a pessoa ouve, mas não tá ouvindo, sabe? Tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem. É esse o tipo de povo que Isaías tem ao seu redor. E é um povo impuro, um povo que faz maldade, um povo totalmente contra a palavra de Deus, assim, que vive exatamente o contrário do que Deus fala pra gente fazer. E ali, Deus tenta fazer com que aquele povo se arrependa, com que aquele povo tenha uma chance de voltar a Ele, né? De se voltar a Deus e Deus perdoá-los. E ali no meio daquele povo, Deus encontra Isaías. E ali, quando Isaías vê, né? Vou ler pra vocês aqui, ó. Isaías 6, né? Ele fala assim no primeiro versículo: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. 2. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. 3. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. 4. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então, essa foi a visão de... Olha, tá me arrepiando. Essa foi a visão de Isaías. Isaías viu essa glória toda, ele viu o Senhor dos exércitos. E aí vem o chamado dele. 5. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então ele ficou assustado, porque ele estava se, deixando levar pelo ambiente ao redor dele. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos nos deixar se contaminar pelo ambiente ao nosso redor. Mas ali ele teve a visão de Jesus e ali ele se arrepende. Aí ele fala assim, o 6. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. 7. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. E o 8. Então, aí, antes de ler o 8. Então, vamos lá. Isaías falou: meu Deus, eu tô impuro aqui no meio desse monte de gente impura. Como que eu consegui ver a Deus, né? Então eu vou morrer. Deus vai me consumir, né? E Deus olha pra ele e vê ali. Deus sempre vê o nosso futuro, né? Ele vê algum potencial em Isaías em levar a palavra dele adiante. Então ele um anjo pega e coloca uma brasa na boca dele e apaga a culpa de Isaías, para que Isaías possa tirar essa culpa, se limpar para poder levar a palavra de Deus. E aí vem o chamado dele. Então, no 8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, Isaías, no tempo dele, ele vendo tudo aquilo, ele se comove ao ver Deus, ele fica com medo.
e Deus olha nele, vê um potencial, fala, ali tem um servo meu, mas Deus não chama ele diretamente. Isaías se oferece para levar a palavra de Deus, porque ele viu a Deus, ele viu a glória de Deus, e quando ele se sente limpo, né, da sua culpa, porque Jesus pagou os nossos pecados por nós lá na cruz, então nós estamos livres de culpa, nós somos limpos de culpa. Então ele se limpa, ele se arrepende dos seus pecados, dos seus maus caminhos, e dali em diante ele começa a servir ao Deus vivo. Ele se oferece quando Deus fala, e aí, quem a gente vai mandar? Isaías, Senhor, olha eu aqui, me chama, me ajuda, que eu vou levar a palavra. E assim a gente tem que ser, a gente tem que estar disponível para Deus. Quando Deus precisar de alguém para levar a palavra dele adiante, que nós estejamos ali disponíveis, que nós estejamos ali para levar essa palavra dele, porque a gente tem que declarar as boas novas. Lá em Lucas 19:40 diz assim, deixa eu pegar aqui, Lucas 19:40 diz assim: eu digo a vocês, respondeu ele, isso é Jesus falando, se eles se calarem, as pedras clamarão. Irmão, se vocês verem, Deus tem chamado muitas pessoas do mundo aí afora, tem ajudado elas a se libertarem dos seus maus caminhos e a levarem a palavra do evangelho, as pessoas que têm muito alcance. A gente vê aí a Tati Zaki, né, que era uma funkeira, e ela tá se entregando a Deus de uma forma tão linda, tão bonita de ver, que a gente fala assim, nossa Senhor, o Senhor tá alcançando as pessoas. Tem muitas pessoas que a gente via e falava assim, nossa, essa pessoa tá totalmente fora. E ela hoje tá ali buscando, servindo e levando a palavra dele com o alcance que ela tem. Então, se a gente se cala, Deus vai usar as pedras para clamar. E se não tiver quem clame a sua palavra, quem fale da sua palavra, ele vai usar as pedras. Ele não usou uma jumenta para falar com Balaão. Então, que a gente possa estar ali disponíveis, que a gente possa estar ali levando a palavra dele adiante, porque a gente precisa alcançar as vidas. Quando Deus veio fazer a colheita, ele não vai tirar o joio do trigo, ele não vai separar os dois, ele vai deixar os dois crescerem juntos. E aí no final ele separa o joio do trigo, porque a diferença de um para o outro, não sei se vocês já viram, a diferença de um para o outro é apenas a semente, que um tem, outro não tem. E nós temos que ser assim, nós temos que ser esse trigo, nós temos que dar sementes, nós temos que levar essa palavra adiante, nós temos que alcançar vidas, porque eu mesmo sou uma improvável. A gente acaba sendo improvável no nosso meio. Tem pessoas que, né, nascem num lar totalmente, né, longe da palavra de Deus, e Deus chama aquela pessoa para alcançar aquele lar. Eu sou uma pessoa improvável porque eu me dispersei da palavra. Eu cresci num lar onde eu aprendia de Deus. Eu cresci num lar que era católico no início, aí viramos evangélicos. E aí eu me afastei um pouco e acabei voltando. E as pessoas, quando viram que eu estou, né, firmada agora, buscando e tentando me encher da palavra todos os dias, as pessoas até ficam, nossa, que diferente e tal. Eu ouvi uma vez de um amigo assim, que ele falou pra mim que eu não me encaixava no mundo lá fora, e eu não me sentia parte daquilo. Tanto que eu fico olhando as minhas fotos, eu via que não tinha nada a ver, eu tentava me encaixar num lugar que não era meu. E hoje eu me sinto tão em casa, tão em paz, tão cheia, tão preenchida, que eu quero levar isso para as pessoas. Eu quero que todo mundo sinta isso também. Eu quero que todo mundo seja cheio, se sinta completo, porque quando a gente tem Deus, tudo que a gente passa aqui nessa terra, tudo que a gente tem de sofrimento, de lutas, é para mudar algo em nós, como eu falei no outro vídeo. Que a gente... Exatamente, a árvore que não dá fruto serve só para lenha. Jesus, ele falou, né? Ele viu uma figueira que não tinha frutos e ele falou isso. Ele falou que
ele amaldiçoou aquela figueira, ela secou, ela não deu mais fruto, falou que se não dá fruto não serve, então nós temos que dar fruto, nós temos que gerar esses frutos. Então hoje, o meu intuito aqui é para que você desperte, para que você viva com verdade a palavra de Deus na sua vida, que você não seja morno, que você não esteja em cima do muro, assim como eu já fiquei em cima do muro. E Deus teve que me dar um chacoalhão ali para mim decidir para onde eu ia, se eu ficava no mundo, se eu vinha para cá, e eu vim pro lado dele, eu me decidi. Então, cada um Deus trabalha de uma forma. Tem pessoas que vão, Deus chama no amor, a pessoa vai e fica. Tem pessoas que Deus tem que dar uma chacoalhada para se decidir se vai ficar com ele, se não vai ficar. Enfim, cada um tem, Deus tem a forma de trabalhar com cada pessoa. Mas eu quero que você hoje opte pelo amor. Que você hoje saia da mornidão, que você hoje desperte e se aqueça com o fogo do Espírito Santo. Que hoje você tenha, esteja disponível, assim como Isaías estava disponível para levar a palavra dele, para receber a Jesus, para receber Deus no seu coração. Porque Deus está ali, batendo a porta todos os dias. Ele não é mal educado, ele não vai chegar dando uma voadora, querendo entrar no seu coração, quebrando tudo. Ele é educado, ele se convida a entrar. E quem decide se deixa ele entrar ou não é você. Então que você hoje possa abrir a porta do seu coração, nesse mundo tão caótico que nós estamos vivendo, de tantas coisas. Gente, esse último show, se a gente tiver uma visão espiritual do que foi realmente um ritual, oferecendo todas as pessoas que morreram ali no Rio Grande do Sul como oferenda. Então, eu vi algumas coisas e eu fiquei pensando, falei, realmente, pode ser que tenha sido isso, né? Ela já aproveitou a catástrofe pra dar aquele showzinho dela que foi horrível, gente, foi horrível. Eu nem assisti, eu vi algumas coisas assim na internet, eu fiquei, enfim. Que a gente possa estar alertas, porque o inimigo não brinca em serviço. Ele tem os servos dele aí, né, para fazer os cultos a ele todos os dias, de 24 horas por dia. E nós que somos servos de Deus, temos que ter esse mesmo gás. De quando você acordar de noite, ser despertado e não entender o porquê, é Deus te levantando para orar. Então levanta e ora. Mesmo que você não se levante, fique ali, entre em contato com Deus, converse com Deus, esteja ali do lado dele, esteja ali disponível para interceder pelas pessoas ao seu redor. Eu sei que a gente não tem o poder de salvar as pessoas com a nossa oração, né? Eu não tenho o poder de salvar o meu marido naquele dia, dele alcançar a salvação através de mim. Mas eu intercedendo por ele, essa oração, ela tem poder de quebrantar o coração dele para que ele receba a Deus. E assim a gente tem que tentar fazer hoje em dia, interceder pelas pessoas para que elas se quebrantem e recebam a Deus. Graças a Deus, o meu marido, né, e eu estamos unidos ali buscando a Deus, estamos juntos. Foi maravilhoso o jeito que Deus o chamou, o jeito que Deus o convenceu. E é só o Espírito Santo que convence. Só o Espírito Santo tem esse poder. Eu não tenho o poder de fazer com que você aceite Jesus hoje e se quebrante. Eu não tenho esse poder. O que eu posso fazer é o que eu estou fazendo. É levar a palavra até você. É mostrar que o Senhor, nosso Deus maravilhoso, Ele é tudo. Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus que vai te encher naquela hora que você tá naquela luta, que você fala, Senhor, eu não aguento mais. Ele vai te carregar no colo. Deus, Ele é um pai. E um pai só quer o bem pro seu filho. Não tem um pai, uma mãe que queira o mal do seu filho. Você que tem filho hoje, me diga, você quer o mal do seu filho? Você quer que ele sofra? Você quer que ele se machuque e que ele sofra a vida eterna dele? Não, você não quer. Então, até o último minuto da sua vida, Deus vai bater na sua porta. Mas não deixe pro último minuto, porque a gente nunca sabe. Eu sou jovem, né? Eu falo assim, eu só vou morrer quando eu tiver velhinha. Eu não sei. Deus pode te recolher amanhã, hoje, daqui 10 anos, daqui 20 anos, a gente não sabe qual a nossa senha. Então, que você possa estar pronto, que você possa
levar a palavra de Deus o mais longe que você puder. Se você tem alcance nas suas redes sociais, ou no seu ambiente, ao seu redor, ou no seu trabalho, onde você estiver, leve a palavra. Busque levar Deus para as pessoas, para que Deus possa alcançar a todos que Ele precisa alcançar. Porque às vezes eu tô aqui falando para você, mas eu não tenho contato com todo mundo que você tem. Aí você vai espalhar a palavra para as pessoas ao seu redor. Qualquer oportunidade que você tiver, o que eu falei na quinta-feira num lar que a gente estava orando, eu falei assim, às vezes, né, Deus nos dá a oportunidade de falar dele e a gente fica com vergonha, fala, ai não vou falar não. Mas toda oportunidade que o pessoal fala, Renata, tem alguma coisa para falar? Nem que eu vá ler um versículo, mas eu falo. Eu falo porque eu quero que essa palavra chegue nos corações. E muitas das vezes a gente vai falar e não vai, e a gente, vou ler só um versículo. Aí você lê um versículo e Deus vai te dando coisas para você falar que você nem imagina que a pessoa tá precisando ouvir. Então sirva a Deus dessa forma, esteja com Deus ligada, tenha intimidade com o Pai, busque, ore para que você reconheça a voz dele, para que você saiba o para que você foi chamado. Todo mundo tem um chamado, todo mundo tem um propósito, mesmo que não seja dentro da sua igreja, mesmo que não seja um cargo na igreja, alguma coisa assim, Deus te chama para evangelizar, Deus te chama para... Mesmo, às vezes a gente canta um louvor na nossa casa aqui um pouco mais alto, os vizinhos ouvem, são tocados por aquele louvor. Às vezes você tá conversando com alguém do seu trabalho, hoje a gente faz devocional, né? A gente lê a palavra, medita, canta um louvor, ó, tô ouvindo um louvor aqui de fundo. Antes de iniciar eu coloquei o louvor pra gente poder, né, entrar nesse ambiente de adoração. E assim a gente vai levando a palavra adiante. Assim a gente vai entrando nesse ambiente, vai tendo intimidade e a gente vai aprendendo a discernir a voz de Deus. Porque muitas outras vozes vão querer te atrapalhar, vão querer te distanciar, vão querer te afastar de Deus. E para que a gente reconheça a voz do Pai, a gente precisa ter intimidade. Se você ouve a voz do seu pai, da sua mãe, você sabe diferenciar da minha voz, da voz dos seus vizinhos, você sabe diferenciar. E é essa a importância da oração, da busca constante, da adoração a Deus. A gente começa a ter intimidade com Ele e assim discernir a voz dEle e assim a gente fazer a vontade dEle e não fazer a nossa. Porque a nossa vontade, se a gente for ver, a nossa carne fala alto todos os dias. A minha vontade não é levantar para orar, não é levantar para ler a palavra, não é. A minha carne não quer isso, mas o meu espírito clama. O nosso espírito clama diariamente pela presença de Deus. Nosso espírito clama diariamente para que a gente busque. O nosso espírito clama. Então que nós possamos alimentar o nosso espírito. O nosso pão diário é a palavra de Deus. O nosso pão diário é a palavra de Deus para o nosso espírito. Então que nós possamos alimentá-lo, além de cuidar da nossa carne, além de cuidar do nosso corpo, que nós possamos cuidar do nosso espírito. Porque com o espírito vazio, é igual fala aquela frase, mente vazia, oficina do diabo. Então que hoje você seja tocado, que hoje você possa se aquecer desse fogo do espírito, que você clame, que você tenha disponibilidade para servir a Deus aonde você estiver, que você possa atender esse chamado e que você se sinta cheio hoje e todos os dias. Busque, os tempos estão ficando difíceis, Deus está voltando e nós não sabemos nem o dia nem a hora. Que nós possamos ser aquela noiva adornada que está com seu azeite na botija, pronta, esperando o noivo, porque não sabemos o dia nem a hora. Se você ouviu aquela parábola das 10 virgens, tinham 5 loucas e 5 prudentes. As 5 loucas não tinham azeite reserva, as prudentes tinham. E assim o noivo demora a chegar, e quando ele chega, só quem vai com ele é as prudentes, porque elas têm a reserva. As loucas têm que correr atrás do azeite para poder se encontrar com o noivo. E nessa demora, a porta se fecha. Então esteja com seu azeite ali
de reserva, para que se o noivo tardar a voltar, você estar pronto, para cear com ele e entrar com ele naquele dia. Não deixe para a última hora, não deixe para o último minuto. Faça hoje, viva o hoje. A gente tem que viver o presente, porque o presente é um presente de Deus para nós, todos os dias. Então, receba esse presente todos os dias, aproveite essa oportunidade de estar na presença, de estar junto com Ele, para que naquele dia, gente, é só glória. O que a gente vê, o que a gente imagina aqui não é nem um décimo, do que deve ser a glória com Deus, não é nem um mínimo. Então, que você possa recebê-lo, que você possa estar com Ele todos os dias e que você se aqueça, esteja quente, esteja cheio do amor do nosso Espírito Santo. Amém? Fiquem com Deus, recebam essa palavra. Quarta-feira estarei de volta, na parte da noite, e no sábado de manhã, tá bom? Fiquem com Deus. Irmãos, muito obrigada pela companhia. E fiquem aí, meditando nessa palavra. Que Deus não precise chamar as pedras, que nós estejamos disponíveis e que nós levemos a palavra dele mais longe que nós pudermos. Amém? Fiquem com Deus, tenham um ótimo dia.